a vida de Davi, nós aprendemos, né, desde criança, quem é Davi, por causa ali das histórias, e nós vimos contar que Davi derrubou o gigante. E ali, quando nós olhamos, quando Davi escreve esse salmo, ele fala que o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a minha salvação, a quem eu temerei? Nós vamos ver quando Davi escreve, ele já estava mais avançado em idades, quando ele escreve esse salmo, mas Deus, de quando ele era um jovem, ele já entendia, ele já conhecia o Senhor, ele já tinha o Senhor como a sua fortaleza. Que quando ali Davi chega ali diante, ali que ele vê o exército, a palavra de Deus diz que o exército dos filisteus e o exército de Israel, eles ficaram por quase 40 dias, um exército de um lado, outro exército de outro lado, porque naquela época, ao invés de lutarem contra si, eles se escolhiam um homem de um exército e um homem do outro exército para lutar. O exército que vencesse era o exército vencedor. Mas ali Golias estava desafiando todos ali. E ali a palavra de Deus fala que existia homens, que se o próprio rei Saul, ele era maior em estatura do que todos os soldados que existiam naquele exército. E ninguém teve coragem de enfrentar o gigante Golias. Mas Davi ali, como um menino, ele entendeu que ele não poderia temer nada, porque o Senhor estava com ele. O Senhor era na vida dele. O Senhor ele é a sua fortaleza. Nós temos que entender nos dias de hoje, irmãos, em momentos de pandemia, em momentos de dificuldade, adversidade, que não só a igreja, mas o mundo inteiro está passando hoje, o Senhor é a nossa fortaleza. A palavra fala mais à frente que o Senhor no dia mau, Ele vai me esconder no seu pavilhão seguro. Então Davi entendia isso. E Davi ali, o gigante ali desafiando todos os soldados ali, eu entendo, sabe uma coisa tremenda, irmãos, que você vai entender, que Davi como uma criança pequena, e aquele gigante, a palavra de Deus fala que estudiosos nos dias de hoje falam que aquele gigante ele pesava mais ou menos 250 quilos, ele tinha quase 2,20 metros de altura, a sua lança pesava 60 quilos, e Davi, ele tinha na mão uma funda e 5 pedrinhas, não pesava, nem chegava nem a pesar 250 gramas, mas eu venho entender na palavra de Deus, que quando Davi derruba aquele gigante, que quando Davi entende que o Senhor, Ele era a sua salvação, o Senhor era a sua fortaleza, o Senhor era o seu porto seguro, naquela hora que Davi derruba aquele gigante, eu vi uma coisa, eu entendo uma coisa, e nos dias de hoje também eu vejo, que muitas das vezes quando nós olhamos para as dificuldades da nossa vida, nós olhamos para a adversidade, o problema está aqui hoje, irmãos, o problema está rondando aí hoje, nós estamos passando por um dia mau, nós estamos passando por tempos difíceis, e não como Golias podia entender e falar que ele era um homem grande, que ele era gigante, mas na verdade, gigante ali naquele momento era Davi, porque derrubou ele. E é assim na nossa vida nos dias de hoje, você sabe por quê? Que nós colocamos o nosso problema, a nossa adversidade como um gigante, mas a maior força está com você. O que tem a maior força, o que te faz não temer está com você. Então você que é o gigante. Os problemas, as adversidades sobre a sua vida, elas têm que se prostrar diante de ti, porque o seu Deus te torna um gigante para vencê-las a cada dia. Talvez você não tenha força, talvez você não tenha estatura, não tenha capacidade para vencer o problema, a dificuldade, mas Deus, Ele te capacita, Ele capacita aqueles que não têm capacidade para vencer as dificuldades que vêm sobre a nossa vida. Nós temos que crer isso nos dias de hoje, nós temos que fazer diferença, porque senão nós vamos vir aqui, nós vamos escutar a palavra, e amanhã é segunda-feira, nós vamos viver a mesma rotina, a mesma coisa. Não, nós temos que ser diferentes. A palavra de Deus fala que nós somos diferentes, mas além de nós sermos diferentes, nós temos que fazer a diferença nos dias de hoje,
nas dificuldades, na situação que está passando hoje a sociedade, a igreja. Nós temos que fazer a diferença, porque nós temos um Deus grande, nós temos um Deus poderoso que está sobre a nossa vida. Se você crê nesse Deus, se você acredita nesse Deus, então você tem que ser um gigante para lutar. Não um menino, mas você é um gigante. Você tem força, você é forte, porque o maior está com você, para fazer você passar por essas lutas, por essas dificuldades sobre a sua vida. Eu escutei uma ilustração hoje, e o menino estava dentro da sua casa com seu pai, e o pai dele falou assim: pega, meu filho, esse móvel e usa toda a sua força e arreda ele, vê se você consegue empurrá-lo ou levantá-lo. E o menino ali, ele tentava empurrar aquele móvel, tentava levantar e não conseguia. E ele falou por mais uma vez: não, vai, usa toda a sua força. Ele foi, tentou pela segunda vez e não conseguiu, pela terceira vez e não conseguiu, e falou assim: pai, eu usei toda a minha força e não consegui. O pai dele disse para ele: não, você não usou toda a minha força porque você não me pediu ajuda. É assim sobre a nossa vida. Quando nós queremos usar só a nossa força, nós não conseguimos. Mas nós temos que pedir ajuda a Deus, ao nosso Pai. Irmãos, nós estamos vivendo, já se passou mais de 2000 anos daí que a igreja existe, desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Já se passou mais de 2000 anos. E se você for olhar a história da igreja, o que a igreja passou durante esses 2000 anos? Já passou por tempos difíceis, já passou por tempos de morte, tempos de necessidade. E a igreja, nos dias de hoje, até o dia de hoje, a palavra de Deus é pregada. Até nos dias de hoje, são falados dos heróis da fé. Até no dia de hoje, são falados nos feitos daqueles que colocaram o Senhor como a sua salvação, como a sua fortaleza, que não temeram o dia mau. Porque no dia mau, a palavra de Deus fala que o seu Deus, Ele te esconderá e te guardará. Como Ele fez com Moisés. Não estava passando naquele tempo, Moisés estava passando, aquele tempo era um tempo de morte, onde que Faraó lhe decretou a morte de todos os meninos. E a palavra de Deus fala que a mãe de Moisés escondeu ele por 3 meses. E ali ele sobreviveu um tempo de morte. Por quê? Porque Deus era a sua fortaleza, Deus era a sua salvação, e Deus o escondeu no dia mau. Pode vir o que vier sobre nossa vida, irmãos. Nós estamos sujeitos a passar pela pandemia, nós estamos sujeitos a contrair o vírus, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele é contigo para te fazer passar por este momento difícil. Deus, Ele é contigo para te fazer passar por esse dia mau. Nós estamos passando por um dia mau, por um dia de dificuldade, por um dia de incertezas, de insegurança, mas nós temos que colocar o nosso coração, a nossa certeza, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança. No mundo, lá no mundo aí fora eles não falam assim: a esperança é a última que morre, não fala? Eles falam assim aí fora aí. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você que crê em Jesus Cristo, você que tem o seu Deus como a sua salvação, a sua fortaleza, assim como disse Davi, coloca isso no seu coração, não somente da boca para fora, mas no seu coração, acreditando. A esperança nunca morre, porque a nossa esperança é Jesus Cristo, e Ele está vivo. Vai lá no túmulo, lá em Jerusalém, o túmulo lá hoje está vazio, porque Ele ressuscitou. E a palavra de Deus fala que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali Ele estaria. Ele está aqui nessa noite, meu amado. Ele quer falar contigo, Ele quer te ajudar, Ele quer resolver a sua situação, o seu problema, mas você tem que crer e acreditar que Ele é capaz de fazer o impossível na sua vida. Ele é capaz de te dar a força de um gigante. Você que neste momento pode estar achando como um menino, como Davi, né? Fraco, necessitado, oprimido, sem força para passar por essa situação, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor, Ele te fortalece nessa noite. Quando Davi fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele entregou totalmente a sua vida ao Senhor. Entregue nessa noite totalmente a sua vida ao Senhor Jesus. Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado, Ele tem iluminado os seus caminhos, Ele quer fazer algo grande acontecer sobre a sua vida. A doença está aí, a dificuldade está aí,
as provas, o dia mal está aí. Deus não vai te livrar de passar por isso, mas Ele não vai deixar que nenhum fio de cabelo da sua cabeça seja tocado. Quando a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías 43, que o Senhor fala assim: não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Sabe o que Deus está falando? Ele não vai te livrar dos problemas, das dificuldades da vida, mas Ele vai passar contigo. Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar força para você vencer e para lá na frente você cantar o hino da vitória, para você glorificar o nome dEle. Porque muitas pessoas falam assim: aceita Jesus, vem para a igreja, os seus problemas vão acabar. Não vão acabar não, irmão, vai continuar problema na sua vida. Mas você sabe, cada dia que o problema e dificuldade vier sobre a sua vida, sabe o que acontece? Muitas das vezes é para você crescer, é para você se tornar uma pessoa melhor, para lá na frente você ajudar outras pessoas que estão passando por aquela mesma dificuldade que você passou, você vai estar ajudando aquelas pessoas. Davi, quando ele olha, ele fala assim, e quando ele olha para a dificuldade da vida dele, que ele passa todas as dificuldades ali, desde quando ele enfrentou o gigante, desde quando ele foi perseguido pelo rei Saul, desde quando eles ali na cidade de Ziglag, eles pegaram ali as mulheres e as crianças deles ali, e roubaram e saquearam a cidade, que a palavra de Deus fala que eles choraram, quando eles viram a cidade queimada, quando eles não viram mais as mulheres nem as crianças. Olha só, por tantas coisas que Davi passou, ele olhou, não viu a mulher, ele não viu a criança, o soldado não viram seus filhos, nem as suas esposas, e eles olharam, eles já cansados da guerra, de viajar para a guerra. A palavra de Deus fala que eles choraram até não ter mais lágrimas. Você já chorou até não ter mais lágrima? Você já chorou até não ter mais lágrima? Eles choraram amargamente até não ter mais lágrima. Mas a palavra de Deus fala que eles orou ao Senhor, eles buscaram ao Senhor, e o Senhor renovou as suas forças. E é assim, irmãos, na nossa vida também. Tem dificuldade, tem situações sobre a nossa vida, que vêm sobre a nossa vida, e nos fazem chorar, e nos fazem sofrer. Mas nós temos que entender, irmãos, a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Em dias de escuridão que vem sobre a nossa vida, porque a palavra fala choro pode durar a noite inteira, em dias de escuridão, de trevas sobre a nossa vida, ao amanhecer, a luz do Senhor vem para nos dar vitória. Nós temos que crer e fazer diferente na nossa vida nos dias de hoje. Nós temos que crer e fazer acontecer nos dias de hoje na nossa vida, porque nós somos diferentes, nós somos a igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu sei que muitas pessoas estão com o seu coração aflito, que estão pensando o que vai acontecer daqui para frente. Muitas pessoas que estão em casa estão desesperadas, mas se você acha que isso não aconteceu lá atrás, com os nossos irmãos, com os profetas, com a igreja primitiva, com os discípulos, pessoas, homens de Deus foram cerrados no meio, foram julgados em covas de leões, foram julgados em fornalhas ardentes de fogo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor sempre passou com eles por essas dificuldades, por esses problemas. Outro dia aqui na Escola Bíblica Dominical, a irmã disse que estava pregando aqui, e a palavra de Deus fala lá no livro de Daniel, que 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante de uma estátua do rei, e a palavra de Deus fala que eles foram julgados numa fornalha de fogo ardente, que era tão quente, que as pessoas, os soldados que chegaram na fornalha para julgar eles, se queimaram todo e morreram. Mas quando eles olharam dentro da fornalha, o rei olhou dentro da fornalha, ele não viu 3 homens andando no fogo, ele viu 4, porque Jesus estava com eles, Jesus estava no meio deles. Jesus está contigo no momento difícil, no momento da dificuldade. Não desanime, creia que a vitória está próxima,
Creia que a vitória vai chegar. Eu creio que tempos de paz, tempos de refrigério e prosperidade vai vir sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. Mas nós temos que fazer, irmãos, a diferença. Nós temos que fazer acontecer. Nós temos que buscar a face do Senhor a cada dia, para que Ele venha trazer esse tempo sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós temos que lutar. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando Paulo fala isso, ele fala que a nossa luta, nós lutamos contra um reino, contra um exército que está sobre a nossa vida a cada dia. Então nós temos que lutar como, irmãos? É com jejum, é com oração, é buscando a face do Senhor. Por isso que eu quero deixar essa palavra neste momento. Nós não podemos nos estender muito, eu quero deixar essa palavra neste momento. Por quê? Porque diante dessa palavra nós vamos buscar o Senhor, assim como nós já temos buscado, assim como nós já temos orado. Se você está orando, dobre a sua oração, ore mais. Se você está buscando a Deus, busque mais, porque eu quero dizer uma coisa para você: pode vir acontecer o que for. Agora mesmo eu estava de fora da igreja, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: pastor, tem um pastor falando na internet que vai acontecer isso dia tal, que o mundo vai acabar dia tal, não sei o quê. Eu falei assim: irmãos, pode acontecer o que for, nós esperamos em Deus. Nós temos que estar com o nosso coração em Deus. Nós temos que estar com a nossa confiança em Deus. Deus tem que ser a nossa fortaleza. Você sabe por quê? Porque se você for acreditar em tudo que estão falando, em tudo que você está vendo, daqui a uns dias você vai ficar doente. Então não se assuste com aquilo que você ouve falar, não se assuste com aquilo que você vê. Espera em Deus, somente em Deus. Creia em Deus, que Ele te guarda e Ele te protege. A palavra nos diz que Ele vai te esconder no dia mau. E a palavra, para terminar, ela diz assim: eu creio que verei. Olha só o que Davi fala: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, ele diz assim: enquanto eu viver, eu não vou morrer, mas eu viverei para ver o bem do Senhor na minha casa, na minha família, na minha terra. Eu viverei e verei o bem, a bondade do Senhor sobre a vida dos meus, sobre a minha nação, sobre a minha casa, sobre a minha família. Creia nisso, irmãos. Creia que você vai viver. Creia que você vai viver para ver o bem do Senhor na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, amado. Deus tem grandes coisas para fazer, mas nós temos que nos colocar de pé a cada dia diante do Senhor. Nós temos que nos posicionar diante de Deus, para que Deus venha fazer a diferença na nossa vida a cada dia, na nossa casa, na nossa família. E você vai viver e ver o bem do Senhor acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Creia nessa palavra nessa noite, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Creia nessa palavra, acredite nessa palavra que Deus vai fazer sobre a sua vida. E diante disso, irmãos, nós vamos buscar o Senhor durante 50 dias. 50 dias nós vamos jejuar e nós vamos orar. E 50 dias, a partir de hoje, meia-noite, nós vamos fazer assim, irmãos: nós vamos estar orando e jejuando durante 50 dias, de meia-noite a meio-dia. Só que existem pessoas que não podem fazer esse jejum, não podem jejuar mais de 1 hora. Tem pessoas que têm enfermidades. Então, assim, Deus colocou no nosso coração, os pastores da igreja, né, os obreiros, vão estar orando, vão estar jejuando nesse período de tempo. Você que desejar entrar nesse propósito e falar assim: ah, pastor, eu só posso jejuar 1 hora por dia, não tem problema. Porque meia-noite, a gente tem que falar meia-noite, sabe por quê? Iniciar meia-noite, porque senão a pessoa vai comer até 5 horas da manhã e depois jejum de 6 a 7, aí não adianta. Então começa meia-noite o jejum, é uma hora que a pessoa já vai estar dormindo, a maioria das pessoas. Na hora você vai acordar ali 6 horas, 5 horas, não sei. Você faz 1 hora, 2 horas. Você que tem que saber, tem que fazer com sabedoria, irmãos. Talvez você não aguenta fazer, talvez você passa mal, então você faça menos horas. Você que pode, né? Tem pessoas que são enfermas que não pode fazer. Outra coisa, tomar remédio não quebra o jejum. Talvez você pode fazer o jejum, mas você toma uma medicação, não vai atrapalhar o jejum, a sua saúde. Você pode fazer, você tem que tomar medicação ali com leite, né, que tem uns comprimidos que é mais forte, pode tomar, isso não vai quebrar o seu jejum, tá? Agora, quem desejar fazer esse jejum, nós vamos estar fazendo esse jejum, nós vamos estar buscando a Deus, irmãos, durante 50 dias,
Nós íamos começar, nós fazemos isso quase todo ano. Nós íamos começar na Páscoa. Só que a Páscoa já adiantou a Páscoa, né? Que a semana que vem já é Páscoa no calendário. Só que a Páscoa mesmo de Israel é do dia 14 ao dia 21, que é comemorar a Páscoa, né? Só que nós vamos adiantar também a nossa oração, o nosso jejum, nós vamos orar, porque nós fazemos no dia da Páscoa, o dia após a Páscoa, nós fazemos 50 dias, que vai dar certo no dia de Pentecoste, porque Pentecoste significa 50º, festa da colheita, é 50 dias depois da Páscoa. Então nós vamos adiantar, nós vamos estar orando durante esses 50 dias e buscando o Senhor. E durante esses 50 dias, irmãos, todo dia desses 50 dias vai ter uma live aqui. Todo dia vai ter uma irmã aqui pregando aqui nesses 50 dias, tá? Esses dias para trás aí, eu não estava aqui na igreja, mas eu pude ver aí vários talentos aqui pregando aqui a palavra do Senhor. Então eu estou convocando aqui as irmãs, os irmãos, para estar nos ajudando aí. Nesses 50 dias nós está trazendo a palavra de Deus aqui. Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas estão em casa e vê os cultos de casa. Então nós vamos estar todos os dias às 7 horas da noite na casa desses irmãos, dessas irmãs, para que a bênção do Senhor venha estar sobre a vida delas. Nós estamos trazendo a palavra de Deus aqui, abençoada aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?